Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria que podemos compartilhar da palavra de Deus novamente nesta manhã. O Senhor nos saúda com o texto bíblico de João 6,68, onde Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro reconhece que apenas a partir das palavras de Jesus, o Evangelho de Deus, é possível conhecer a verdade a respeito de Deus, da salvação e da vida eterna. Simão Pedro reconhece que aquele homem Jesus é o Filho de Deus e é o único que realmente pode nos salvar. Que você também possa reconhecer isso em sua vida. Nós nos reunimos em culto, no nome e na presença do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido para termos um momento de oração, onde queremos confessar nosso pecado a Deus e também orar pela palavra que iremos ouvir nesta manhã. Oremos. Bondoso Deus, te rendemos graças porque Tu permites que a gente continue ouvindo a Tua palavra, mesmo em meio a esta pandemia e a necessidade do isolamento social. Te agradecemos, Senhor, por este dia de vida, por todas as Tuas dádivas e todas as Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, que Tu tem cuidado de nós, tem nos protegido e nos guardado. Assim, Senhor, queremos confessar diante de Ti toda a nossa culpa e o nosso pecado nesta manhã. Nós chegamos diante de Ti como somos, pessoas falhas, pessoas que não conseguem cumprir a Tua vontade, mas pessoas que conhecem a Tua palavra, buscam o Teu Evangelho e querem Te deixar moldar conforme a Tua imagem e semelhança. Assim, ó Deus, dá com que nós possamos nos saber perdoados e restaurados por meio da Tua graça. Pedimos, ó Deus, pela palavra que vamos ouvir nesta manhã, fale ao nosso coração, que a Tua palavra possa habitar em nós e fazer morada, que a gente possa praticar aquilo que a gente ouve no nosso dia a dia, para que as pessoas também conheçam a nossa fé e possam ver refletidos na nossa vida o amor de Jesus. Ó Deus, fala conosco. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Convido para cantarmos um hino e em seguida ouvirmos a palavra desta manhã.
Minha irmã, meu irmão, convido para o momento de oração. Amado Deus, nós te rendemos graças pelo dia de vida que Tu nos deste, pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Ó Senhor, nesse momento, derrama o Teu Santo Espírito para, ao anunciar a Tua palavra, possamos compreender. Ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que possamos também ser transformados com a mente e o coração. Querido Deus, dirige a nossa vida, o nosso falar e o nosso ouvir. Em nome de Cristo, amém. O texto para o dia de hoje, para a meditação, para a reflexão, nós encontramos no livro de Romanos, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículos 26 até 30. Eu passo a ler. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Até aqui, a palavra do Senhor. Estimada irmã, estimado irmão, a vida do cristão, ela se desenrola, ela anda entre o já agora e coisas que ainda não temos em mãos. Entre os sofrimentos presentes e entre a glória do porvir, a glória da eternidade. Falamos sempre entre o velho mundo, e hoje o velho mundo, o mundo que nós vivemos, e o novo mundo, do qual seremos presenteados por Deus. Embora já tomamos parte do novo que há de vir, nós ainda vivemos neste velho mundo. E neste mundo nós convivemos, nós vamos caminhar com sofrimento, dor, também, diga-se, também alegria. Mas nós vamos sempre ficar marcados, principalmente, por dor e por sofrimento. Toda a criação sofre e geme a consequência da maldade. Não só o ser humano, o mundo também sofre as manifestações da nossa maldade. Na medida que nós não cuidamos com a criação de Deus, o mundo é destruído, o mundo é aniquilado. Na medida que nós deixamos a maldade também tomar conta da nossa vida, irmãos e irmãs irão sofrer a dor da nossa maldade, irão sofrer as consequências da nossa maldade. Desta forma, quando o apóstolo Paulo fala da salvação, ele não fala apenas do ser humano, ele fala de toda a criação. Toda a criação será redimida quando o ser humano for completamente transformado. Quando o ser humano for alguém diferente. Portanto, não só a vida humana, mas também todo o mundo que é presente e dádiva de Deus será transformada quando os nossos corações forem diferentes. Quando
a nossa ganância deixar de existir, quando a nossa rebeldia for transformada em obediência a Deus. Toda a criação, todo o mundo será transformado pela transformação do ser humano. Os sofrimentos que estão ao lado e presente em nossa vida são sofrimentos que fazem também a criação, mas também fazem o espírito gemer e sofrer junto. Também Deus chora quando nós nos maltratamos, quando nós destruímos a vida, quando que nós não cuidamos da criação de Deus. Deus olha para o nosso sofrimento, que não é apenas exterior, mas também acaba se transformando num sofrimento interno, em nosso coração, em nossa alma, nosso espírito, e também a nossa fé adoece, através da maldade, como consequência de tudo aquilo que nós fazemos. O cristão, ele não é alguém à parte que não sofre essas consequências. A humanidade geme, a humanidade sofre, a natureza sofre, o homem e a mulher são também destruídos. Consequentemente, o cristão não está isento, não está à parte deste sofrimento e destas consequências. Não é uma questão de fé. Quem tem fé não sofre. Sofre também. Também irá sofrer as consequências das dores do mundo. Também ficará doente. Também sofrerá as consequências de mudanças climáticas. Também sofrerá a morte, que é causada pela dureza e pela maldade do ser humano. O cristão não é um super-herói. O cristão e a cristã não são super-heróis que estão à parte deste mundo. O mundo de Deus geme e sofre as consequências da maldade humana, da dureza do nosso coração. E o cristão, portanto, está junto. Também irá sofrer isso. E muitas vezes, por causa disso, o cristão diz: como que eu estou sofrendo? Se eu sou fiel a Deus, se eu obedeço a Deus e eu sofro morte, fome, miséria, todos os sentimentos que o mundo está passando. E muitas vezes o cristão, com isso, se entende que foi abandonado por Deus, que foi deixado de lado por Deus. Mas ele não foi abandonado. O apóstolo Paulo fala que também o Espírito geme por nós. Deus partilha do nosso sofrimento, partilha da nossa dor, partilha da dor do mundo. Podemos dizer assim, correm lágrimas dos olhos de Deus quando Ele olha para a nossa situação e para a forma como que nós vivemos. Deus também, com o seu Espírito, sofre a nossa situação. E nós, homens e mulheres que creem nesse Deus, muitas vezes temos o sentimento de que fomos abandonados. O sofrimento tira de nós toda a força, toda a nossa capacidade de olhar com esperança para as coisas, para o mundo. Muitas vezes também sobrevém sobre nós a fraqueza, onde que a gente não consegue mais perceber ou ter forças para reagir. E aí nos sentimos abandonados. Mas é nesse momento quando nós estamos prostrados, que é o Espírito que geme, o Espírito de Deus com gemidos inexprimíveis, clama diante do Pai por nós, clama perante o Pai pela humanidade, pelo mundo. O Espírito de Deus restaura a esperança quando parece que não há mais esperança, quando que parece que tudo está perdido, quando parece que não tem mais saída.
O Espírito geme por mim e geme por ti, minha irmã, meu irmão. Ele nos assiste justamente na fraqueza. O Espírito nos envolve na fraqueza, quando nós sentimos que não somos mais nada. O Espírito nos envolve com gemidos inexprimíveis, nos assiste. E Deus usa este momento para falar conosco, para que Ele possa dizer qual é a sua santa vontade. O Espírito que nos envolve com gemidos inexprimíveis e clama perante o Pai, nos diz: coragem, esteja firme, fique firme, anime-se e espere pelo Senhor. É importante saber-se assistido pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós esperamos, irmãos e irmãs, nós combinamos algumas coisas, combinamos nos encontrar, e de repente esse nosso irmão pode não vir por várias razões, por muitos motivos. A gente nunca vai ter certeza se o meu irmão, a minha irmã que combinou comigo me encontrar, vai estar lá amanhã, ou estar hoje. Mas o Espírito de Deus não é um ser humano para deixar dúvidas. Deus prometeu que o Espírito vai interceder por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, para nos sustentar, nos consolar, para nos conduzir pela estrada da vida. O Espírito de Deus não nos abandona, não nos deixa na mão. Mesmo que muitas vezes o sofrimento, a dor, tampe a nossa visão, os nossos sentidos, nos entorpeça, mas ali Ele está presente, Ele nos sustenta, Ele não nos abandona. E muitas vezes, apesar de já nos sentirmos, muitas vezes, todos nós nos sentimos algumas vezes já derrotados, essa sensação nos toma conta, de impotência, não podemos terminar uma tarefa ou não conseguimos fazer algo. Mas o Espírito está ali presente e Ele sofre conosco. O Espírito nos coloca sempre ao alcance de Deus, junto a Deus. E por isso, minha irmã, mesmo quando o sofrimento venha em tua vida, mesmo quando você te sinta abandonada por todas as pessoas, Deus não te abandonou. Deus não deixou. Talvez tenha sido o momento de maior presença de Deus na tua vida, porque você não tinha mais forças, eu não tenho mais forças, e eu permito com que Deus me pegue no colo e me carregue. Algumas vezes eu me lembro sempre de uma cena, as crianças muitas vezes quando elas querem brincar e você pega ela no colo, quando ela quer fazer coisas e pega ela no colo, ela esperneia, ela quer descer e chacoalha e ela quer correr. É diferente a sensação quando ela está com sono ou está cansada de ter caminhado e você oferece os braços e ela se deita nos teus braços. Assim somos nós também com Deus. Muitas vezes, tantas vezes, nós esperneamos porque queremos ter o controle, o poder, queremos conduzir, dirigir. E por isso a gente sempre, incessantemente, a gente está brigando com Deus, querendo ter autonomia e conduzir. E muitas vezes, quando o sofrimento nos derruba pelo chão, quando nós não temos mais forças, nós permitimos com que as mãos amorosas de Deus, com o seu Espírito, venha, nos levante e pegue em seu colo. E ali encontramos novamente o consolo, a paz, a coragem e o ânimo. Querida irmã, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De como entender isto, que mesmo no sofrimento Deus está presente, como compreender que o sofrimento possa nos aproximar de Deus, é nessa dinâmica. Na hora do sofrimento nós permitimos com que Deus
dirija a nossa vida novamente. Como Ele nos envolve. Como que o sofrimento vai realizar o plano de Deus. Nós muitas vezes não compreendemos. Nós não conseguimos compreender. Porque sempre iremos olhar a partir dos nossos olhos. E os nossos olhos sempre vão ter um olhar de certo ou de errado, conforme nós queremos. Nós não conseguimos olhar com os olhos de Deus, porque nós brigamos, nós ficamos constantemente em disputa com Deus. E quando Deus fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é somente quando nós compreendermos que o chamado de Deus é o plano da salvação que Ele tem para nós. É quando nós nos sentimos incluídos neste plano, mesmo não o compreendendo, mesmo não o entendendo. Mas Deus tem um plano para mim e para você. O sofrimento revela o plano de Deus. O sofrimento coopera para a vontade de Deus. Se nós olharmos para a história de Cristo, nós vamos perceber não o que Deus causou, mas o que nós causamos em Cristo: sofrimento, dor, rejeição, tortura e morte. E Deus transformou isto. Deus transformou tudo isto que nós fizemos com o seu Filho em salvação, em possibilidade de eternidade para aqueles que creem. Transformou todos os nossos sentimentos em salvação, em redenção. Ou seja, cooperou para a salvação o sofrimento de Cristo que nós causamos nele. Nós o fizemos. Os seres humanos queriam aniquilar Cristo, acabar com aquilo que ele ensinava, e Deus pega justamente tudo isso e transforma em salvação. O plano salvífico de Deus, portanto, ele está com o próprio Senhor. É o Senhor que determina o plano salvífico, não nós humanos. Nós nunca iremos compreender na plenitude de Deus. Não queremos compreender completamente Deus. Na eternidade, sim, iremos compreender a vontade do Pai. Agora, nós vivemos a partir da esperança. Vivemos a partir do chamado de Deus. E o plano de salvação de Deus para mim e para você, minha irmã, meu irmão. Não há humanidade, não há ser humano que possa impedir. Porque esse amor de Deus está acima da nossa compreensão, acima dos nossos desejos. E a esse plano, Deus quer salvar a mim e a você. Neste dia, eu te convido, minha irmã, meu irmão, a que você possa colocar a tua vida nas mãos de Deus. Colocar a tua dor, o teu sofrimento, colocar também aquilo que nós não entendemos, não compreendemos, nas mãos de Deus. E pedir: ó Senhor, me ajuda a compreender os teus caminhos, me ajuda a compreender os teus desejos. Certamente, quando nós gritarmos e pedirmos ao Senhor, nos ajuda. O Espírito, aquele que nos ouve, aquele que está presente, está em nossa vida, não vai nos abandonar. Vai nos permitir compreender a vontade e o desejo do Pai. Que Deus possa conduzir a minha e a tua vida. Que Deus possa também levar a bom termo o nosso servir. As minhas mãos e as tuas mãos, meu irmão e minha irmã, elas são um instrumento de Deus para amar, para servir, para ajudar com que pessoas possam ouvir e compreender também a palavra do Senhor.
Deus te guarde e te conduza hoje e para todo sempre. Amém. Eu convido nesse momento também para que juntos, em um só corpo, num só espírito, guiados por esse Espírito de Deus, possamos também confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, digno pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, e nas tempestades a me governar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais carrego na cruz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. As ofertas deste culto, que podem ser trazidas até a Secretaria Paroquial, elas têm como destino as famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina pelo ciclone Bomba nas últimas semanas. Então, você pode fazer a sua oferta, a sua doação, que com certeza vai beneficiar as pessoas que sofrem por causa dessas tragédias. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Convido para termos um momento de oração, também onde queremos interceder por motivos, por pessoas do nosso convívio. Oremos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra vem ao nosso encontro. Palavra que acusa o nosso pecado, mas que também fala da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado, ó Deus, que nós podemos, mesmo distantes, nos sentir um corpo e saber que pertencemos ao corpo de Jesus Cristo e estamos em comunhão de irmãs e irmãos. E como comunhão, Senhor, nós queremos interceder por aquelas pessoas que passam por necessidades e que sofrem, pessoas doentes, famílias enlutadas. Lembramos de forma especial do seu Evaldo Mitang. Pedimos, Senhor, que Tu continues permitindo a sua recuperação. Obrigado, Senhor, que ele pôde sair do hospital e que agora também está se recuperando. Pedimos também que consoles o coração das famílias enlutadas,
em virtude do falecimento do senhor Darcy Roden. Ó Deus, apenas a fé e a esperança na ressurreição e na vida eterna pode consolar um coração enlutado. Que o Teu Espírito Santo console esses corações e que, de fato, nós como comunidade possamos nos colocar em oração e estar também ao lado dessa família. Pessoas que nós não podemos no momento abraçar, mas que eles possam sentir também o nosso abraço em oração. Rogamos, Senhor, por chuvas também que possam regar as plantações. Pedimos também pelas colheitas que se aproximam. Ó Senhor, que essas colheitas, que o fruto da terra possam de fato nos sustentar. Pedimos que Tu abençoes a colheita, abençoes as dádivas da terra. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque passamos por tempos de incerteza, que nós não sabemos bem como será o futuro. Senhor, nós também pedimos por todas aquelas famílias que, por causa da pandemia, por causa do isolamento e do fechamento de tantos comércios, tantos negócios, Senhor, famílias que sofrem com desemprego, com a falta daquilo que é básico para a sobrevivência. Ó Deus, dê paciência e dê também amor a esses corações e pedimos, ó Pai, que Tu não deixe faltar o pão de cada dia, não deixe faltar aquilo que é essencial, que a Tua graça e o Teu amor sustentem todas as pessoas que nesse momento também têm incertezas e preocupações a respeito do seu sustento. Pedimos, ó Deus, pelas comunidades da nossa igreja, algumas comunidades que há muito tempo não se reúnem, outras que aos poucos voltam a ter cultos. Senhor, não deixe que as Tuas ovelhas se percam por causa dessa pandemia, mas que essa pandemia possa servir para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança na Tua palavra. Assim, Senhor, nós queremos orar, como crianças do Teu reino, a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Rogamos também a bênção do nosso Deus sobre todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Assim, o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos na paz e na graça do nosso Senhor. Uma abençoada semana.